Isso. Então, novamente, passamos a palavra à professora doutora Annelise Greenfeld de Luca. Então, primeiro, boa noite a todos e todas aqui presentes. Especialmente, para mim, é muito importante estar aqui, porque eu sou de Rio do Sul, né? Eu sou rio-sulense. É deste lugar que eu me formei me senti como pessoa, né, biologicamente falando, e onde eu trilhei meus primeiros passos desde escola, de vida, de mundo, e quando também, né, em algum momento bem especial, eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra numa escola que trabalhamos juntas, e depois aqui também. E quando a gente começa a pensar ciência juntos. Eu diria assim, quando a Annelise deixa de ser só da área da química, quando ela partilha a biologia com a professora Sandra. Então, desde aquele momento, muitas coisas foram pensadas, e hoje, pensar no CSEC, né, eu estou aqui com o Marcos e com o Roque, que são pessoas especiais também nas suas áreas e para o ensino de ciências, a gente percebe o quanto o professor, porque nós somos professores, o quanto o professor ele pode, no seu trilhar, no seu percurso, se refazer. E o quanto ele pode, sim, fazer a diferença onde ele está. Então, quando eu leio aqui, né, a gente faz essa leitura, né, professor Roque, do que a gente já fez, por onde que a gente trilhou para o nosso currículo, a gente olha para um filme, né, que passa pela vida da gente. Então, o professor Roque, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, depois um aperfeiçoamento em Biologia Geral pela CAPES, Unijuí. Aliás, Unijuí, né, eu não posso falar de Unijuí sem me emocionar, porque eu tenho na minha história, né, a formação na Unijuí, que eu tenho muita felicidade e dizer assim que pensar naquele momento da Unijuí, né, a Cristina está aqui, é dizer que eu aprendi demais, né? Se eu sou um pouco professora, eu sou porque passei pela Unijuí. Desculpa, tá? Tive que parar aqui um pouquinho. Especialização em Educação e Interpretação Ambiental, na UFLA, mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e doutorado em Educação nas Ciências, Unijuí. Atualmente, o professor Roque é professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, UFS, Campus Cerrulado, que eu conheci. Que lugar bom, né, professor? Na área da prática de ensino, estágio supervisionado e ciências biológicas, e tem experiência na área da educação, com ênfase na formação de professores de ciências e biologia, atuando na pesquisa, na extensão, na docência, principalmente nos seguintes temas: ensino de ciência, metodologia de ensino de biologia, livro didático, formação de professores, investigação, formação, ação e ciências, narrativas, pensamento crítico em ciências, e coordenou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID CAPSU, Projeto Ciências, até 2014, e Subprojeto Ciências Biológicas até 2016. Atualmente é tutor do PET Ciências, Programa de Educação Tutorial, sendo bolsista, CESU, é isso, MEC, FND, pesquisador líder do Grupo de Estudos de Pesquisa e Ensino de Ciências e Matemática, o GPCim, e editor sênior da revista Inxignare Scientia, RIS, eu conheço muito por isso, tá? Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências do PPGC da UFS. Então, seja bem-vindo, professor Roque,
né, para a gente conversar, né? Nós vamos fazer um momento de muita conversa aqui. E eu já aproveito para apresentar o professor Marcos, que também, né, esteve com a gente em tantos momentos e partilha esse CSEC, né? Professor Marcos é professor de Química, doutor em Educação em Ciência e Matemática, professor e diretor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Novo Hamburgo, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da URGS e no Programa de Pós-Graduação em Química da UFPER. Então, também seja bem-vindo entre nós, professor Marcos. E, nesse momento, a gente vai, então, falar desse tema tão importante, né, que o CSEC vai movimentar nesses 3 dias, que é olhar para essas 2 áreas e dizer, e daí? O que a gente faz agora? Será que a gente vai pensar somente na química, somente na biologia sozinho, ou a gente vai nos apoiar, nos dar as mãos e mostrar que a formação de professores, ela está intimamente ligada com a educação científica? Então, é nesse sentido que nós vamos ter essa conversa agora, né? E eu abro esse espaço aqui primeiro, tá? Para vocês poderem falar um pouquinho. Falar um pouquinho do que é estar aqui, do que é pensar a educação científica nos lugares onde vocês estão e a partir do que vocês pesquisam. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora deu. Às vezes é um delay. Então, boa noite. Boa noite. Nós também não estamos apenas aqui presencialmente, não é? Mas nós temos uma audiência da nossa comunidade científica, então, também boa noite para quem está nos ouvindo nesse nosso modelo pós-pandemia, não é, Elise, que é um modelo híbrido. Boa noite, assim, muito especial para a Beatriz, que me salvou há poucos minutos. Mas eu quero dizer para vocês que, além de ser um prazer estar aqui com a Annelise e com o Marcos, né, e já partimos para pensarmos esse diálogo, né, por que educação científica e como eu estou pensando do lugar onde eu falo. Uma coisa muito importante, eu cada vez mais cobro dos meus colegas professores que deixem o texto do currículo completo, é pensar na pergunta da Annelise. Por que essa trajetória nos traz até aqui? Mas eu vou explicar assim o que eu quero dizer. Esse texto é muito pequeno e não consegue contar por essa pergunta. O que a gente já fez. E para poder responder essa pergunta, tem uma parte muito importante, a gente sempre esquece de colocar lá, que é uma das mais importantes. Eu fui professor de verdade. Fui professor de ciências e de biologia por 9 anos e 9 meses, na escola pública, estadual. E isso é uma parte muito importante do que somos, não é? Então, eu queria fazer esse primeiro destaque. Ter sido professor de ciências e biologia talvez seja o que ainda me permite ser o professor de estágio de ciências e biologia. E poder ir revisitando essa prática frequentemente com minhas alunas e meus alunos atualmente, né, com meus colegas, obviamente, mas isso é muito importante. E um outro aspecto, assim, de que lugar eu falo, então, 2 ou 3 aspectos iniciais, eu cheguei a ser secretário de Educação. Hoje eu me emocionei muito ao ver esse reconhecimento da professora Sandra aqui pela universidade, a fala dessa vice-reitora e desse reitor, que coisa importante, né? Pessoas que valorizam a educação desde a parte básica, que é onde nós melhor temos que fazer ela. Que bom, Sandra. Que bom que está reconhecida, que tu é uma de nós, que nos representa muito bem, não é? E não é fácil trabalhar na gestão, não é? Hoje o Marcos é diretor, eu coordeno um programa de pós-graduação, não é nada tranquilo. Mas é importante que a gente ocupe também esses espaços do lugar em que falamos, da biologia e da química. E talvez da física, que talvez nos falte um colega aqui conosco, mas que esse colega pode estar na plateia, pode estar nos ouvindo e fazer suas perguntas e conseguir dialogar conosco. E uma outra coisa importante ainda para dizer,
de que lugar eu falo. Um tempo atrás, quando a Maria Cristina sentou para escrever um texto dela sobre os 25 anos da SBMBio, principalmente da Regional Sul, nós estávamos conversando um certo dia, né, e eu fiquei pensando, que ano será que foi mesmo? Mas em 1997, quando a SBMBio foi criada, lá dentro da Faculdade de Educação da USP, e olha que a nossa sociedade brasileira se desenvolveu bem depois de ensino de física e depois da seção de ensino de química dentro da química, embora a sociedade seja mais jovem, ela se desenvolveu antes. Em 1997, eu era um estudante de graduação. As nossas estudantes ainda não chegaram, deve estar um pouquinho atrasada aí com o hotel. Mas o fato de estarmos lá com a professora Neuza Scheid, com a Maria Cristina, eu era estudante da UD na época de biologia, faz com que a gente possa falar também desse lugar que ocupamos por dentro da nossa sociedade brasileira. Então, ver como estudante e um dia chegar a fazer parte da diretoria é a coisa menos importante, mas fazer parte do movimento do ENEBio, agora do CSEC junto com o ENEBio, é que faz nós, talvez, conseguirmos pulsar por dentro de uma área de ensino que se constituiu nos últimos anos. Então, eu estava na graduação, quando o nosso ensino de biologia se tornou mais prominente. E hoje, 25 anos depois que eu sou professor, eu vejo a nossa área avançando e tomando outro caminho. Então, desde a Universidade Federal da Fronteira Sul, que eu tive a oportunidade de chegar assim, muito cedo, fui o primeiro professor do meu campus, nós também trabalhamos, Annelise, muito por dentro da extensão e uma ligação forte com a educação básica. Então, hoje nós temos um programa de formação continuada de 13 anos, que é o Ciclo Formativo do Ensino de Ciências, que atualmente é coordenado por outra professora que está aqui conosco, a professora Eliane, mas é um projeto de boa idade, para sustentar o que nós pensamos de cultura científica, talvez de alfabetização científica, ou talvez de educação científica atualmente. Então, o lugar onde eu falo é participar da criação de um pequeno grupo de pesquisa num lugar bem distante do sul do nosso país, na fronteira, a 60 quilômetros com a Argentina, de onde ninguém espera nada, de uma fronteira muito marginal, de uma grande área pobre, empobrecida de agricultura colonial, poder tecer um grupo pequeno de pesquisa que foi fazendo por dentro desse sistema a sua extensão, a sua pesquisa, o seu ensino de graduação com a biologia, com a física e com a química. A gente, de fato, consegue ter a área e a matemática atualmente, que surgiu mais tardia lá, e aí desenvolver, talvez, né, anos depois, hoje a gente tem um programa de pós-graduação, então a ideia de educação científica nossa, ela está muito amalgamada com o movimento da escola. Nós chegamos lá para formar novos professores, porque muitas universidades, aos poucos, pararam de cumprir com essa tarefa, por N razões, que o Brasil inteiro sabe, né? Financeiras, inclusive, a baixa procura pelas licenciaturas, e essa universidade continuou um trabalho que tinha começado já lá na década de 80, por outras universidades, inclusive comunitárias daquela região, como o URI, o IGI, o PF, que está muito próximo do nosso contexto. Mas fazer educação científica lá tem sempre um lugar muito especial, com o fato de eu também ter sido esse professor de ciências e biologia. Então, muitos de nós, felizmente, no nosso contexto, são hoje professores doutores da universidade, mas foram professores de ciências e biologia. Ou professores de ciências e química, como a Rosângela, a Fabiane, a Judite. Ou foram professores de ciências e física. Ou foram professores de matemática, antes de serem doutoras em educação, em matemática ou em educação científica. Então, eu acho que é um pouco isso, é olhar para a educação científica não apenas da universidade para um horizonte, sim, de dentro da escola, as nossas percepções foram sendo recriadas e talvez nos reencantando, sim, com dimensões de pesquisa que hoje estão mais assentadas na perspectiva de uma educação histórico-cultural, uma perspectiva histórico-cultural da educação e talvez da educação da investigação crítica. Mas isso é só uma perspectiva de olhar hoje para lá. Mas a gente nunca, ou ao menos tenta, não deixar de respeitar o lugar com o qual nós trabalhamos e para quem nós formamos, que é para a escola, principalmente para a escola pública, né? Não é só para a escola pública. Então, professores de ciências, física, química e biologia, que eu acho que nós vamos abordar um pouquinho, porque essa área está assim, sempre se olhando ainda
também ainda se olha um pouco atravessada, mas nesse histórico curto, um pequeno recorte da história da educação científica no nosso estado, a gente pode ver que funciona se a gente quiser trabalhar biologia, física, química e matemática junto. Mas dá serviço se entender, né? Então, acho que esse relato de você, eu sempre digo que a Annelise e a Sandra são uma dupla, né? Uma grande dupla. E acho que isso é bem importante. A gente encontra colegas de física, química, matemática, né, e de biologia, que podem dialogar o nosso olhar, como disse o reitor, né, ou a vice-reitora, se alargam, né, transcendem, pode olhar um movimento maior de vida, né, de pulsar. É isso, eu falei também. Então, né, a gente ouvindo agora o professor Roque, eu penso que o que será que esse professor Marcos, né, pode nos dizer nesse trilhar assim que vem, né, também lá do Rio Grande do Sul, né, professor Roque, e vem num pulsar tão importante do ensino de química, quando a gente olha para aquele lugar que tu vens, de onde tu vens, né, professor Marcos, e o que na verdade hoje eu diria para vocês assim que, na verdade, hoje, o professor Marcos, ele significa, como a professora Sandra falou dos significados, o que tu significas para o nosso ensino de química e o que pode respingar naquele ensino de ciências, né? Contem para nós. Bem, gente, obrigado, Annelise, pelo Roque, prazer. Roque, a gente trabalha junto há aqui uns 10 anos e nunca tínhamos nos visto na primeira vez. Impressionante. Antes da pandemia. Né? Convite para editar artigo. Artigo, tudo, né? Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, só, Roque, antes de entrar no tema, eu queria fazer uma outra menção aqui, né, de uma questão nossa, né? A Sandra comentou da origem do pensamento desse evento aqui, que foi o CSEC, e foi em Pelotas essa conversa, né? Sim. A gente sentou lá à volta de uma mesa e sempre assim, puxa vida, o Rio Grande do Sul tem um evento potente, que é o EDEC, né, que a gente anualmente realiza. Esse ano foi a edição 42 esse ano, né? E Santa Catarina não tem, né? O Paraná tem um evento que é incipiente, né? Que vai e volta, né? Mas aqui não tem, né? E então nós nos desafiamos vamos criar, né? E aí vamos criar um evento, né? E no primeiro evento tinha 60 pessoas, acho que eram 60 inscritos, né? Sim. E a gente, 16 trabalhos. É isso, né? De alunos nossos, né? E vamos manter, ampliamos o grupo, né? E hoje nós temos aí, contando as inscrições online e presenciais, mais de 400 pessoas, né? Quase 500 pessoas, né? Mas, então, isso é um caso, assim, né? Dedicação pessoal dessas duas meninas aí, né? Eu quero dizer ainda para vocês duas, tá? Nós nos conhecemos em 2010, lá no METEC, na PUC, né? Ao acaso, né? Durante o mini curso, não foi? Foi. Aí quero pedir licença aos demais para poder essa particularidade. O mini curso, tanto que eu estava ministrando, e os colegas, né? E eu tinha comprado um livro que eu queria pedir a autógrafo das autoras. Eu queria saber quem eram as autoras. Né? E as autoras entraram na sala que tinha o curso, né? E na época, acho que era começo de mestrado, então quer dizer que vocês duas, vocês me construíram nesse tempo todo, né? Estudos de mestrado, de doutorado. Nós estamos quase contemporâneos, né? Na pós-graduação, né? Primeiro tivesse mestrado, depois entre eu, doutoração, depois doutorado. Nós somos contemporâneos. E vocês me constituem até hoje, né? Eu consigo enxergar, fazer coisas, porque eu tenho do lado pessoas que nem vocês duas. Então, agradeço por essa caminhada que a gente está tendo aí. Bom, agora a gente se citou, né, que eu tenho um cargo numa sociedade, né, que se desvinculou de uma outra sociedade, né?
Embora na outra, que é a SPQ, que nós respeitamos assim, de maneira profunda, né, houvesse lá uma divisão de ensino que era, a nosso ver, alijada. Né? Então, nós, em Florianópolis, no ENEC de Florianópolis, né, a gente decidiu lá assim, a gente precisa ter pernas, né, para criar uma sociedade que pense em educação química. Né? Porque onde nós estávamos, se pensava em tudo, né? Quando sobrava lá algum tempo, e às vezes na educação, pela chamada de ensino de química lá, né? Que é o nome que nós também adotamos aí, embora a preocupação fosse a educação. Então pensamos que poderíamos, naquele momento lá, criar pernas, né? E criar uma sociedade que pensasse apenas na educação química. Né? A gente criou, então, a Sociedade Brasileira de Ensino de Química, chamada de SBEM, que foi oficializada, né? 2 anos depois, quando o ENEC foi para o Acre. Então, lá no Acre se fez a fundação da sociedade. Né? E a preocupação que nós tivemos nesse tempo todo, temos até hoje, foi de chegar até professores da escola básica. A gente percebeu que os eventos, o ENEC, por exemplo, né? O ENEC, pouco menos, mas que eram eventos que se tornaram eventos acadêmicos. Né? Então, quem é que participava? O professor da pós-graduação, o seu orientando, né? Os licenciandos, né? Mas o professor da escola básica que não fosse pós-graduando, ele não participa, ele não está lá. Ele é motivado a estar lá. Né? Inclusive pela ausência de uma política na sua rede de ensino de apoio ou de permissão que ele saia para que possa ser substituído, não precisa pagar um outro colega que dê suas aulas naquele dia, né? Em menos de 2 dias, tem que viajar mais um dia, né? Então, a gente pensou que a sociedade de ensino de química e esse evento aqui, pudesse olhar para o professor da escola básica. Né? Então, nós pensamos em retirar esse evento de uma capital, que é onde os eventos acontecem, e levá-lo para professores que não saem de lá para ir para outros lugares. Né? Então, nós fizemos ele sempre nesse formato. E a nossa preocupação é chegar até o professor da escola básica, porque é ali que se dá a formação científica, ali do estudante. Ali é que se dá a alfabetização científica desse estudante lá no ensino fundamental e depois no ensino médio. Se essa operação, se essa construção for mal feita, se ela tiver um desvio, né, eu não vou formar um cientista e não vou formar alguém interessado em ciência. Eu falava hoje com o professor Pedro Demo, há pouco tempo atrás, ali, antes do início da atividade, nós formamos um ciclo, né, que é um ciclo destrutivo. Eu tenho um professor que não encanta na sala de aula, e aqui isso pode ser no ensino fundamental, pode ser no médico, pode ser na química, no nosso caso, pode ser na biologia, pode ser na matemática ou na física, e não encanta em sala de aula, não encanta o seu estudante. Esse estudante não vai ter interesse em estudar aquela disciplina no futuro, ou seguir aquela ciência no curso superior, quer dizer, não vai querer estudar química, no nosso caso. Se ele pensar em ir para a química, ele principalmente não pensa em ir para a licenciatura em química. Então, ele não vai ser um professor de química no futuro. Né? E vai faltar um professor de química no futuro. Né? A gente tem hoje uma deficiência aí de alguns milhares de professores de química formados, de física formados, né? Para que assumam as aulas no interior do país. Né? Não tendo professor de química formado, quem é que vai dar aula lá na escola para o outro aluno que vai aparecer lá? Né? A gente tem essa resposta. Se nós olharmos para o censo escolar, nós vamos ver que um percentual
daqueles que ensinam, dos ensinantes de química, daqueles que ensinam química, né, são licenciados. Um outro percentual é de licenciados em outras coisas, não em química, que ensinam química. Um outro percentual é de bacharéis, não licenciados em qualquer coisa e que ensinam química. Um percentual menor é de pessoas sem formação superior alguma e que ensinam química. E, pasmem, há um percentual lá em cima, pequeno, felizmente, mas há de estudantes do ensino médio que ensinam química em outras séries do ensino médio ou no ensino fundamental. Isso existe, o ciência escolar nos revela essa questão. Esses profissionais vão para a sala de aula e não vão, possivelmente, né, despertar o interesse pela ciência, não vão despertar a ideia da educação científica e não vão despertar a ideia de que aquele estudante se torne um cientista ou um professor dessa disciplina. Então, eu comecei a história com um professor que não encantava, que formou um estudante, né? Eu vou continuar a história com uma má formação, ou uma pequena formação, né, em termos de quantidade, de novos professores que não vão chegar também até a sala de aula. Então, esse ciclo eu continuo aí, e cada vez eu vou ter menos pessoas procurando a licenciatura, menos pessoas educadas cientificamente, tá? Porque a gente vai improvisando a função do professor na sala de aula, né? Eu começava com uma aluna da pós-graduação do campus, formada em matemática, faz especialização conosco em educação, faz mestrado em universidade particular também, e dá aulas de religião e dá aulas de ciências na escola. Não dá aulas de matemática. E na escola dela não tem professor de matemática. Tem turma sem professor de matemática. E ela tem que dar aula de religião e de ciências, e não de matemática. Uma escola grande na minha cidade, pelo Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma escola estadual grande, que tem 85% de professores contratados, não concursados. Então, a gente tem uma má formação científica que reflete depois uma má formação, uma menor de professores, que depois vai voltar a não estimular também cientificamente. Então, nosso desafio, eu penso, que passa por essa questão, né? Formar cientificamente os novos professores, para que eles possam, na sala de aula, quando chegarem lá, formarem cientificamente os seus estudantes, para que eles possam identificar, para que eles possam reconhecer, para que eles possam ter uma análise crítica daquilo que acontece com eles na sociedade e se interessem por estudar ciências, ao invés de dar palpite. Se interessem em estudar ciências, ao invés de acreditarem no grupo de WhatsApp da tia. Se interessem em estudar ciências, para que depois possam se interessar também em ensinar ciências no futuro. Eu acho que o nosso desafio aqui, no CSEC, nesses dias aqui, acho que passa por essa temática. Sim, eu queria, assim, aproveitar esse momento, né, quando o Marcos, que é um grande diálogo, um diálogo que a gente vai estar fazendo entre nós aqui, e vou aproveitar algumas coisas que o professor Marcos falou, e também o professor Roque, mas antes de qualquer coisa, dizer assim, quando o professor Marcos ele fala, né, dessa parceria entre eu e a Sandra, eu queria pontuar algumas coisas assim, bem importantes, né? Primeiro, quando a gente pensa na escrita do professor, a gente pensa como professores de educação básica. Então, eu e a Sandra, escrevemos aquele livro sonhado também, e em alguns momentos, né, pensado juntas, mas pensou de professor. E por que eu falo agora da figura, não, mas do significado? Gostei, tá, Sandra, quando falas da questão do significado, então o significado do professor. Quando o professor Roque diz assim, eu estive na educação básica. Olha a importância que nós temos que ter, nós que estamos na formação de professores, que queremos a educação científica, queremos formar esse professor que vai estar lá e fomentando isso, encantando, sim.
E muitas vezes nesse trilhar, errando, mas voltando, retomando, é aquele professor que sabe o que é uma sala de aula. É aquele professor que enxerga, né? E hoje falando com o professor Demo, né? Que enxerga não somente o ensino, mas a aprendizagem. Então, é desse lugar que a gente vai falar agora. Né? A gente vai falar dessas duas áreas aqui representadas, né? A química e a biologia, que poderíamos ter aqui o físico, mas por alguma circunstância não foi possível, mas dizer que essas áreas, essa área das ciências da natureza, ela vem forte agora, né, pessoal? E quando ela vem, eu fico pensando que o Chasson um dia nos disse, para mim e para a Sandra vai lembrar. Quando ele veio aqui, neste lugar aqui da Unidade, nós éramos professores do ensino médio. Nós trouxemos o professor Chasson, que foi no outro auditório, no parque, né? E que nós colocamos muitos professores ali, da nossa região. E ele nos dizia assim, eu não me sinto mais professor de química, eu agora sou professor de ciências. E sabe que essa fala, ela fica ecoando em mim, porque eu fico pensando o quanto eu sou da química, ou o quanto eu já sou das ciências. E eu não consigo mais me separar. Então, eu gostaria que vocês falassem agora um pouquinho para nós, assim, no lugar em que vocês estão. O que significa essa área das ciências da natureza? Como ela vem promovendo, neste lugar também, outros olhares para esses licenciandos, ou para esses que estão buscando essa área, que seja da pesquisa mesmo, da biologia ou da química. O que essa área tem a nos dizer? A Denise é bastante capciosa, vocês viram, né? Eu prometo responder desde esse lugar. Eu acho que é importante, né? A gente nunca fala sem um contexto. Há uns 5 anos atrás, eu fui numa banca na FURG, mas eu fui para fazer a banca lá de uma estudante de mestrado, Aline Machado, e à tarde eu ia fazer uma fala sobre investigação, formação, ação, e na primeira fila estava a Maria do Carmo. No final, eu fiz uma pergunta. Se tu fosse resumir para mim, professor Rob, o que é mais importante do teu pensamento sobre a formação de professores? Tu começaria por onde? Por um certo contexto situado. E naquele momento, eu tive a oportunidade de reescrever um texto que nós tínhamos lá sobre a nossa formação do contexto da UFF, e pudemos resgatar, se não fosse a pergunta da Maria do Carmo, aliás, eu não teria reescrito o texto, que é a 3 mãos, inclusive, que hoje está lá, que representa muito bem nossa ideia de formação. Vou tentar chegar nessa resposta. Mas tem uma coisa que eu posso responder como professor de ciências biológicas, que está na raiz do problema, na minha visão, e vem de vários lugares. Um é esse. Nós não somos mais, Annelise, professores de ciências químicas, nem de ciências físicas, nem de ciências biológicas. Apenas o curso de biologia, infelizmente, guardou a palavra lá. E isso tem a ver com a raiz do problema. E, à tarde, eu estava anotando algumas coisas que eu queria falar sobre a noção de área. E depois eu vou falar do nosso contexto, como é que a gente tentou resolver, porque não dá para resolver, né? É uma iniciativa. Tá? Mas uma questão que é muito importante a gente resgatar aqui é a influência da didática das ciências experimentais. E uma segunda questão, a tradição das ciências exatas, que amarra a física e a química do outro lado da força. Eu quero dizer sobre isso. Primeiro, tá, a tradição da ciência experimental, que é importante, a experimentação custa muito caro. Nós fizemos muito pouca experimentação em biologia, física e química, e por isso criticamos tanto, mas a gente não conseguiu se lambuzar com ela dentro da escola. Não é fácil dar aula lá na escola pública. Né? Quando não tem um laboratório, não tem um microscópio. Tem que comprar um microscópio, tem que fazer um microscópio. Mas voltando um pouquinho, então, o problema da ciência experimental, se a área que talvez mais nos juntasse historicamente,
e em algum momento o Brasil decidir que o nome da nossa área é ciência da natureza, já é um problema. Porque parece que a questão experimental não serve mais para nos juntar, nós três, mais a física. Vamos falar assim. Por outro lado, se eu pergunto para um professor de química e física, geralmente ele se coloca, eu sou das ciências exatas. Tanto que o conhecimento lá na CAPES está separado. As ciências exatas estão mais próximas da física e da química. E nós estamos na CB 1, 2, 3. A gente é tão grande que nem sabe quem é. A biologia. Então, uma ponta eu quero ver aí. Outra, em algum momento, principalmente depois de 2012, as diretrizes curriculares nacionais disseram: não, Annelise, Marcos e Roque, e vou pegar uma colega que não está aqui, a Rosemar, agora vocês são ciências da natureza e suas tecnologias. Na escola, vocês vão ser assim. Entenderam? Resposta nossa da academia: não entendemos e não somos. Resposta dos professores: a gente nunca se viu assim. Também por essa raiz. E eu nem acho que a didática das ciências experimentais resolva nosso papel como formação, que fique claro também. Bom, nas universidades também a gente teve aquele movimento. Quando saímos das ciências naturais, em termos de licenciaturas curtas, e fomos planificar, nos separamos. E naquele estágio, mas claro que em termos de mundo, talvez muito antes, mas aqui, eu acho que para o nosso país, em termos de estágio do conhecimento, a ciências biológicas, por um motivo ou outro, deixou aos pouquinhos de ser uma área básica e se especializou demais. Hoje, se a gente for olhar o CRBio, não sei como é que é o CRBio, porque eu não olho, tem 37 áreas de especialidade. Nós não temos mais uma coisa que vocês ainda têm, a física tem, que não é que eu goste nem desgoste, mas nós não temos um professor de física 1, 2, 3 e 4. A gente não tem professor de química 1, 2, 3 e 4. Biologia não existe assim. Biologia tem. Professor de ecologia 1, 2, 3 e 4. Professor de zoologia 1, 2, 3 e 4. Professor de botânica 1, 2, 3 e 4. Tudo nomezinho bonito, né? Não tem esse nome feio igual vocês. Entenderam já onde eu quero chegar? Então, a especialidade da biologia e não tendo enfiar todo esse conhecimento, você sabe o que levou. Livros didáticos altamente biologicizados, as ciências naturais perdendo seu impacto, os cursos de física e química perdendo a habilitação de ciências na sua grande maioria. Raramente professores de física e química queriam ser professores do ensino fundamental. Eu tenho muito presente isso nesses 25 anos. Nenhum conseguia nem desejar ser professor de ciências. Mas não era culpa deles, é porque tinham rompido lá na formação. Vamos tirar a química, claro, vamos tirar a ciência. Muitas universidades tradicionais conseguiram manter. Lá na FSM, eu lembro que ainda habilitava ciências e química. Algumas universidades brasileiras conseguiram preservar isso, não é? Particulares, inclusive comunitárias, conseguiram. Mas muitas não. Muitas insistiram com ciências plenas, aí habilitavam depois, para manter um conjunto de formação. E aí também, então, com a história das nossas disciplinas escolares, a mudança de ciências exatas, ou de ciências naturais, físicas químicas, ciências biológicas, e assim foi fazendo esse duplo movimento de separar. Eu culpo muito a especialização da biologia para esse movimento de separação, mas também culpo, na nossa história, essa ideia de que física e química queria se ver sempre como exato. E ainda quer se ver. Se tu perguntar para os professores universitários, químicos e físicos, primeiro eles não são professores, são químicos e físicos. Os biólogos também acham que são biólogos. Né? Esqueceram que o mais importante é ser professor. Estava certo, já sou. Eu sou professor, tanto que um dia, quando fui apresentar meu seminário de tese, me corrigiram. O teu nome não é professor Roque, é Roque. Eu disse, é só para você que não é, porque eu atendo o telefone. Professor Roque. Incorporar a palavra professor, principalmente na dinâmica do ensino superior, é raro. Quando pergunta o que você é, sou ecólogo, biólogo, sou químico orgânico. E isso também contribuiu. Também gostaria de colocar a perda, e daí eu vou chegar no meu contexto. Aquelas perdas históricas, que eu não fiz essa formação, mas fiz uma formação já bem velha, né, lá de 95, eu estava na graduação, era uma formação robusta, dificílima, eu tinha que fazer 2 química orgânica, 3 química, 2 inorgânica, 2 bioquímica, e muita matemática, 3 cálculos, né? Matemática A, B e ainda para cálculo. Mas nós também perdemos nesse movimento de reformas gigantes, geologia, quero falar de perdas bem maiores do que matemática, desculpe os matemáticos. Geologia, astronomia,
mineralogia. Nós perdemos, né, ciências importantes que compunham as ciências, e principalmente, estou dizendo agora, nós da biologia perdemos todas essas coisas. Então, vou tentar finalizar respondendo como é que nós tentamos resolver. Num caso muito particular e muito singular, porque aqui eu estou vendo minha amiga Gilsa, da UFFS de Realeza, Paraná, o UFFS está em 3 estados, e nós temos hoje, acho que 5 cursos já de biologia, né? Temos bacharelados já, temos em Laranjeiras, temos também em Erechim, estamos abrindo outros. É um caso muito particular daquele campus, no lugar que nós estamos, porque também a gente não tem um entendimento de que isso seja nem pouco nem verdadeiro, né? É certo e justo que num certo contexto resolvemos assim. Se queremos habilitar em ciências, e também nós não somos assim, a gente também era venenoso, a gente não era tão querido uns com os outros. Ciências não vamos formar. No nosso campus, a gente, primeira coisa, não. Com vocês e com eles, não. Então, não vamos formar em ciências, vamos formar em ciências biológicas, física e química. Mas vamos habilitar os 3 cursos, isso acho que quase todos os nossos cursos fazem isso, em ciências. Ao preservar a habilitação em física, que teimosamente queria habilitar em matemática, e se deixar, eles fazem até hoje. Se der margem, eles vão criar a habilitação matemática. A legislação ainda bem que proíbe, não permite. Mas se eles pudessem livrar da ciência, eles vão se livrar. A gente não permite. Então, o que a gente fez? Ciências vai habilitar. E química, e física e biologia. Ao fazer isso, resgatamos o que tinha de mais ciência que nos juntava. Geologia. Astronomia. Para todos. E outras disciplinas aqui de base que eu poderia citar. Nesse movimento, também, precisamos nos reconhecer como área de ensino. E para fortalecer isso, criamos uma área de ensino de ciências no nosso campus. Então, conseguimos juntar 11 doutores dessa área hoje lá. Por quê? Porque juntamos também as práticas de ensino, os estágios supervisionados. Então, hoje, um professor de biologia, ou de física, ou de química, e ciências, todos eles são no meu campus, eles têm estágio em gestão, estágio em educação não formal e estágio em ciências. Todos, e não interessa se vai ser um suposto químico, suposto biólogo, suposto físico que vai dar aula para eles, né? Um professor disso aí. Eles vão ter essa disciplina. E vão ter um estágio de ensino médio nas nossas disciplinas que sempre tiveram. Em termos de prática de ensino, todos vão estudar epistemologia e história da ciência. É a primeira prática de ensino dos 3 cursos, não é de um. E aí não interessa se vai ser a professora Eliane que vai ministrar aula, se vai ser a professora Rosemar ou a professora Fabiane. Vou dar nomes, que seria assim, uma bióloga, uma física, uma química. Vai ter epistemologia e história da ciência. No ensino de ciência. Né? Qualquer história e epistemologia da ciência. Currículo, podia estar outras disciplinas. Metodologia de ensino, currículo, epistemologia, experimentação, né? Algumas disciplinas, ao menos, nós mantivemos no núcleo comum. Em algum momento, mais junto com a química, não sei porquê, né? Acho que a biologia sempre gostou mais da química, a química mais da biologia. A gente ficou mais próximo, porque para explicar a vida não tem como não partir ou não chegar da molécula ou ir até a molécula. Não é verdade? E não dá para pensar os níveis de organização do ser humano, do ser vivo, só a partir da célula. Começa muito antes. Mas claro que também começa lá com o pó cósmico da física, não é? Bom, mas com a química a gente consegue compartilhar práticas de educação ambiental, em ambos os cursos. Então, 7 práticas compartilhadas integralmente. Então, nós temos tentado formar ciências e biologia, ciências e física, ciência e química, ao menos até enquanto a gente vai alunos, é isso. Nesse contexto, por dentro de um certo sistema, defendendo que ainda é importante ensinar a introdução à astronomia para quem é da biologia. E ainda eu acho que é muita pouca física para quem faz biologia. Mas é o pouco que a gente consegue fazer. Não é só essa disciplina, né? Não tem só essa física ali. Mas, então, assim, para preservar essa área em lá, a gente fez isso. E uma outra coisa, que eu acho que pega um pouquinho que o Marcos também já trouxe ali na fala dele anterior, é que lá nós tentamos ao máximo preservar uma herança cultural que não foi criada por nós, que é da tradição física, química e biologia, Milton Alt, Otávio Maldani, Maria Cristina, talvez Lenir Zanon, que é trabalhar
em tríades e em trinômios, que aí já é uma ideia mais nossa. Em tríades, sempre nós trabalhamos articuladamente a formação inicial, a formação continuada e a formação do formador. Então, os ciclos formativos têm 13 anos, que é o nosso programa de extensão, acho que é o mais antigo da UFFS, porque os nossos cursos têm 13 anos. E o nosso grupo de pesquisa tem 13 anos. E a nossa IC é forte há 13 anos. E então, lá nesse contexto, conseguimos hoje ter um programa de pós-graduação, uma revista com qualis na área de ensino. Mas não foi, assim, artificialmente criado. Foi a partir desse contexto triádico, né? Dessas interações, que hoje a gente acha que é mais, assim, é uma tétrade, talvez, né? Porque a pós-graduação, quando ela chegou, né? Tem alunos aqui da pós-graduação, a Letiane é graduada em ciência biológica, mas ela não é professora de escola. Então, o que ela é lá, né, no movimento? Ela está naquele limbo ainda, né? Ela não está numa escola, mas ela é uma pós-graduanda. Então, ela também ocupa um lugar nessa tríade interativa importante, discuta com a educação básica, mas tem contribuição, talvez, para a licenciatura e vice-versa. Então, as tríades e esse trinômio que se reveste de 2 lugares. A investigação, formação, ação, que é o nosso modelo principal de interação. Então, formar, investigar e agir em ciências por dentro das narrativas, dos relatos de experiência que nascem desde a escola. Tem um modelo muito parecido com a investigação na escola. Nem sempre é apenas esse modelo, né? Mas ele tem uma ligação muito forte com a rede de investigação na escola, a rede GUIE. Também com esse outro trinômio que a gente teimosamente ainda, né, já não quer soltar a mão. Com as resistências que existem, que é normal que hajam, né? A nossa biologia também não amamos tanto assim os químicos nem os físicos. Afinal, temos que ser honestos. Mas precisamos... não odeia também. Aí que tá. Precisamos, primeiro de tudo, nos respeitar. Com a amizade fica mais fácil, mas precisamos nos respeitar. Então, a gente tenta executar esse outro trinômio da biologia, da física e da química por dentro da ciência. Então, assim, não pode não formar ciências. Toda vez que alguém quer pular fora, a gente vai lá e dá um jeito de manipular um monte de outra gente para votar contrário. Sejam bem honestos. E isso também faz com que a gente consiga articular aquele trinômio, que hoje virou também, trinômio, acho, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Formamos, investigamos e agimos. Agora a cultura está junto. Parece que a gente já não fazia cultura, né? Mas enfim, agora tem que fazer também. A gente fazia muita cultura científica, talvez esquecia da literatura. Claro, já não é correto e nem melhor que ninguém. Mas no contexto situado, a gente adotou, assim, preservar. E eu culpo um pouco as universidades por deixarem de executar seu papel. Eu sempre escutei isso na literatura, eu li e escutei de grandes pessoas. Não comece um programa de formação se ele não vai ter continuidade, porque há um lado psicológico da formação. Então, nossa extensão tem 13 anos e o nosso grupo de pesquisa tem 13 anos por um motivo assim. Se tu quer ser do meu grupo de pesquisa, não é o meu, é nosso, você tem que fazer extensão. Então, hoje, a coordenadora dos ciclos formativos não sou eu, coordenei os 2 primeiros anos. Já foi a Rosângela, já foi a Judite, já foi a Fabiane, já foi agora a Eliane. É um compromisso. Não pode, se é dos ciclos e é do nosso programa de pós-graduação, não pode não fazer extensão. Quem tem a cara torta para extensão não pode. E isso também acaba preservando esse enlace do juntar a ciência. Porque os ciclos formativos não são de química, física e biologia. São de ciências e matemática, que elas se separam às vezes juntas. Então, tem sido uma forma de preservar, e hoje talvez a gente já tenha, né? Eu acho que se alguém perguntar, mas eu sou professora de química, acho que a resposta ainda pode ser que seja essa. Eu sou professora de biologia, eu me sinto professora de biologia. Mas eu acho que a gente tem um diálogo muito forte sobre o que é ser ciências, que está ligado àquilo que nós somos, né? Afinal, eu não sou professor de pedagogia. Eu sou professor de ciência e biologia. Eu ensino algo palpável em termos de conceito para uma pessoa. Né? Claro, isso não é suficiente saber o conceito, mas é uma condição sine qua non. Né? Não existe ensinar biologia se eu não sei muita biologia. Isso é um ponto fundamental. Sempre digo que eu escutei um discurso de formatura uma vez na minha vida que me deu a maior tristeza dentro de mim. E eram os alunos que eu mais amava. Eles defenderam a educação isimamente. Eles eram licenciados, eram professores de biologia. Mas esqueceram de defender junto a biologia.
eu preciso entender que eu sou professor de química, de biologia, de física, eu sou professor de ciências, né? Sem saber conceitos científicos, eu não consigo ensinar um conceito científico. Um pouco isso, assim. Então, olhando por ali. E tentando não brigar ao ponto de nos separar. Mas também brigar um pouco para poder ser unido, né? Sim, já não é. Isso. Antes do Marcos falar, eu só queria dizer assim, gente, e o Marcos vai falar da nossa área aí, que também a gente tem, assim, né, aqueles momentos, tá, professor Roque, de olhar e dizer assim, eu sou químico. Ah, tá. Uhum. E daí vem as áreas específicas também. E que, ao mesmo tempo, a gente olha para tudo isso, né, quando a gente está na sala de aula, e quando a gente é professor. A gente não pode, sabe, de nenhum jeito, mas de nenhuma forma mesmo, deixar de dizer, assim, ó, com bastante orgulho, eu sou professor. E essa separação, assim, eu diria, nós temos que ter, sim, o limite de cada uma das áreas, que elas têm um objeto de estudo, e que a gente necessita, né, conhecer e estar perto, né, a gente sempre fala, eu e a Sandra, da questão daquele momento da epistemologia de fronteira, né, onde eu estou na química, eu preciso da biologia, eu estou na química, eu preciso da física, mas antes de tudo, de nos colocarmos assim, que não é feio, em nenhum momento a gente se dizer que você é professor, e que quando você está, eu, Annelise, sou de qualquer área, mas eu estou lá na sala de aula, eu sou professor daquilo. E nesse momento eu tenho que pensar na aprendizagem, né? E nós temos toda essa luta aqui no nosso estado, né? E aqui eu me coloco dentro do Instituto Federal Catarinense, na formação de professores, nós queremos ter um espaço, né, para sermos professores de ciências, mas a gente não tem. A professora de licenciado em Química não tem condições de ser professor aqui no nosso estado, né, estado de Santa Catarina, professor de ciências. Quem ocupa são as ciências biológicas. Mas a gente também sabe que as ciências biológicas, ela tem um espaço ali que precisa ser, né, bem discutido com a gente, até porque as químicas muitas vezes foram retiradas dali e que fazem muita falta, né? E essas outras áreas que o professor Roque falou que são importantes. Então, olhar para esse momento, assim, onde a gente está nas ciências da natureza, e a gente tem muito a contribuir, olhar para esses profissionais que a gente está formando também, né? Quem são os professores de ciências hoje, né? E por que a gente precisa tanto olhar e se achar, eu sou um químico orgânico, eu sou um químico não sei das quantas, quando, na verdade, quando você vai ver a pesquisa dele, professor Roque, ele faz uma pesquisa, um químico orgânico, né, que tem uma pesquisa sobre as plantas, né, e ele trabalha aquele princípio ativo que vem de uma determinada planta, e quando você ouve ele fala tanta biologia, que eu chego no final e eu digo assim, gostei da tua aula de biologia. Por quê? Porque a química ali, olha, se ele falou o nome do princípio ativo, a gente gostou, mas assim, fora isso, fora aquela molécula em si, ele falou de muita botânica, né? E eu já passo para o professor Marcos. Bom, se vocês querem saber de velhice pedagógica, meu primeiro dia numa escola com o professor foi dia 3 de março de 1987. Então, estou fazendo aí 36 anos esse ano, mais por 40 anos, né? E nesse tempo todo, esses 36 anos aí, como professor do ensino fundamental e agora no ensino médio, então, e de aulas de ciências, de aulas de química. E meu curso foi de ciências curtas. A última turma, né, da universidade, e depois migrando lá para plena em química, mais um tanto de tempo lá, então. Então tem tempo aí para trás. Eu vou falar um pouco dessa questão do ponto de vista da escola básica. O Roque falou da
ponto de vista mais do ensino superior, né? Como se organiza isso, né? E, então, nesses 36 anos de atuação na escola básica, eu quero falar dali, né? E a ideia diária dentro da escola básica é uma falácia. Não existe. Não existe. Né? Não existe em forma alguma, né? A área da ciência da natureza é uma área que parece que foi atropelada. Assim, ela tá separada. Né? Nós não conseguimos juntá-la. Né? A gente vê o Enem tem a prova agora domingo, será, né? De ciência da natureza. Quando eu entro lá no site do Enem para ver conteúdos, tem os de química, os de física, os de biologia. Então a área da ciência da natureza não é uma área, um agrupamento, né, de coisas separadas. Né? Como é que pode um professor formado em química, e legalmente a gente não pode, e dar aula de ciências? A aula de ciências na educação básica, na educação elemental, não é dado por ninguém formado em ciências. Né? Claro, supondo que houvesse professores de ciências na escola estadual para assumir as turmas, né? Que não tem, né? Mas alguém formado em química vai dar aula no 9º ano, ou em física, ou, como algumas escolas fazem, o professor dá aula no semestre que é o da física, o outro dá um semestre que é o da química, né? O biólogo dá lá no 8º ano, né? Quer dizer, a gente disciplinariza, pulveriza, né? A ideia da área lá fundamental. Então, a gente não trabalha por área, né? Nem na escola básica, nem no fundamental, nem no médio. Né? No médio, a gente trabalha independentemente, né? Professor de química, professor de biologia, professor de física. Há uma quantidade de professores, eu conheço alguns que se negam a trabalhar próximo a outros, né? Se apresentas uma proposta de trabalho por pesquisa, de investigação, ou de uma proposta, eu vou chamar de multidisciplinar, não interdisciplinar, isso é uma outra dimensão, né? Que a gente não vai chegar aqui, né? Os professores se negam, né? E se afastam, né? E continuam com o seu trabalho. A gente separou essas disciplinas aí, academicamente, né? Lá no século XIX, e nunca mais conseguimos juntar, né? Então, hoje, a gente não consegue juntá-las, né? Então, quando eu falo em educação científica, eu tenho que trabalhar provocando colegas, né? E provocando estudantes, para que provoquem os professores, colegas. Né? Então, eu tenho que dizer, olha aqui, olha, isso que eu não sei explicar, quem sabe o professor de biologia conseguiria, né? Ele vai lá perguntar. Aí ele vai perguntar, mas quem é que te mandou aqui perguntar isso aí, né? Que mandou foi a curiosidade que move o estudante na escola, que deveria movê-lo, né? Mas eu acho que o problema está um pouco anterior ainda a isso, né? É na nossa formação. Nós não somos formados em área nem no nosso curso. A gente, na nossa graduação, nós temos lá as aulas de química orgânica, falando de química, que não conversam com as aulas de física química, não conversam com as aulas de química geral. São coisas independentes, são cursos independentes. Né? Então, se eu sou formado disciplinarmente, mesmo dentro de um curso, de que jeito que eu vou conseguir na escola trabalhar em área com outros colegas? Não há essa formação. Né? Aí está a importância dos grupos de pesquisa e está a importância da pós-graduação, que é reaproximar esses sumidos, esses estranhos sumidos. Né? Reaproximar esses separados. Né? Nos eventos científicos, né? Na pós-graduação e em grupos de pesquisa. Chamar de volta, não importa a formação, e dali, então, a partir. E o caminho, penso eu, não seja o ensino, mas a educação científica, a educação em ciências, né? Que transcende as membranas ali das ciências, né? Ultrapassa a ideia de isso aqui é biologia, isso aqui é química. A educação em ciências ela vai além disso aí, né?
Veja, por exemplo, os livros do BNLD, recentemente aprovados agora para essa nova oferta que está aí, né? Me refiro aos do ensino médio, né? Se fala que é por área, se fala que o nosso é ciência da natureza. Dentro dele tem temas, né? E quando a gente vai estudar os temas, né? Ou abre um dos temas, lá tem assim, como referência, pergunte ao seu professor de física, pergunte ao seu professor de química, né? Quer dizer, né? Novamente, eu vou falar assim, cai por terra qualquer ideia de ser área, quando eu preciso especificar onde é que eu vou estudar aquilo ali. Não pergunta aos seus professores, por exemplo, que jeito eles vão dar nisso aí. Isso tem consequência? Bom, a gente já está percebendo aí que tem consequência faz muito tempo, né? Mas eu quero dizer que não conceber que isso é uma área e o estudante na sala de aula não entender que quando ele tem aula de química, no ensino médio, quando ele tem aula de química com o professor, tem aula de biologia com o professor, tem aula de física com o professor, que isso deveria estar em consonância, que isso deveria estar olhando para um mesmo rumo, e olha só, isso são paralelos, tem coisa que não se encontra nunca ali, né? Isso é uma possibilidade que passa, ou que deveria passar na cabeça do estudante. Pelo fato de ele não conseguir, pelo fato de não se disponibilizar a esse estudante lá na escola, que ele entenda que aquele conteúdo de química, aquele de biologia, que eles deveriam olhar para o mesmo fator, ele não tem o que eu posso chamar de consciência científica. Vários chamam de alfabetização científica, outros chamam de letramento científico, né? Ele não entende ciência como uma coisa que ele faz. Ele não se vê como um cientista quando ele estuda ciência, né? Porque ele estuda química, ele não quer ser químico. Ele estuda física, ele não quer ser físico, né? Ele não compreende que interpretar um fato cotidiano que diga respeito a ele seria educação científica, foge das mãos dele. Saiu uma lista ontem, em algum lugar aqui, das 28 cidades com mais agrotóxicos do país. Isso aqui é física ou é biologia? Quem é que vai discutir isso na sala de aula? Nós vamos dar só a lista das substâncias, né? De biologia, que se vire, isso é ecologia, né? Isso não é ciência. Isso não deveria ser discutido. Olha, vamos discutir isso lá, né? Vamos discutir. Olha, em Porto Alegre, a gente não é Rio do Sul, mas é quase Rio Grande do Sul, que é quase, faltou um pedaço. Né? Em Porto Alegre, tem uma substância que não se consegue retirar da água potável na cidade. Tem uma substância, uma molécula lá, que por mais que a empresa que trata a água em Porto Alegre regule as suas técnicas de tratamento, ela continua presente. Quando eu tomo água em casa, a substância está presente. A substância é cafeína. A água de Porto Alegre é cheia de cafeína. Por que tem muito café? Porque tem muita erva mate. Erva mate. Tá? E é uma substância que cada vez mais a gente vai consumindo em Porto Alegre. Sem saber, não vou tomar café porque café não faz mal, não estou tomando água. Então a gente está consumindo coisas. Estou dando um exemplo, mas poderia ser outros exemplos. Né? Então, esse conhecimento científico, eu vou dar um outro exemplo. Né? Lamentavelmente, ontem eu vi que o governo de Santa Catarina divulgou uma lista de livros que tem que ser, viram isso, retirados das escolas estaduais. A palavra é banidos, está lá na portaria da educação, são uns 15 livros, eu acho. E tem uma recomendação na portaria, guardá-los em local inacessível. Tá? Viram isso ontem? Foi divulgado aí. Tá?
O primeiro livro da lista se chama A Química Entre Nós, um livro de 2 autores americanos que fala sobre as moléculas do amor, as moléculas da atração sexual, as moléculas da atração do ser humano. Esse livro está banido nesse estado a partir de ontem nas escolas estaduais. Né? O que eu fiz? Eu comprei o livro. O que eu vou fazer na próxima edição do Boletim da Spink? Uma resenha desse livro. Tu convida um biólogo para dialogar contigo. Por Certo? favor. Por quê? Né? Porque o que tem de tão ruim no livro que fala de contexto, que fala de ciência, embora seja química, que fala de ciência, né? que os estudantes de uma escola não possam ler. Né? Eu imagino que, assim como eu ontem, eu aprendi individual, tá? Que ontem deve ter tido assim uma avalanche de compras, que foi uma hora marketing. A loja mecânica foi proibida, está na relação, tá? E outros casos. Tá? Então, a palavra é banidos e a palavra é guardar e local acessível nas escolas. Tá? Isso são livros de ciência. Esses são livros de ciências. Né? Quem é que discutiria esse livro na aula? Professores de ciências, não é especificamente porque tem química no nome, né? Que eu vou ler, né? Mas a gente pede oportunidades de um trabalho conjunto, informal e espontâneo, a partir de temas. Eu acho que os temas é que vão reorganizar essa questão, porque formalmente, na academia ou em documentos nacionais, isso não retorna. A nossa prática de sala de aula, ela é disciplinar. Né? E não adianta eu forçar uma situação para trazer uma outra ciência para perto, que é uma situação forçada e é uma situação perseguida. Né? Então, acho que a escolha de temas, como a gente falou agora aqui, os agrotóxicos lá, ou analisar um livro desses, né? Eu acho que isso que poderá ser um caminho para lá na escola básica, lá no ensino médio, que a gente tem essa separação mais clara, possa reaglutinar. Não obrigatoriamente todo mundo, né? Mas em uma certa ação, algumas, em outra ação, outras disciplinas, e assim a gente vai tentando organizar aos poucos. O professor que está lá não tem essa característica, foi formado disciplinarmente. Né? Então não é um processo espontâneo para ele, tem que ser provocado. Eu acho que a provocação é a partir de eventos como esse e de participação de estudantes, dos professores em cursos de formação permanente, não podia continuar permanente. Então, a gente tem um tempinho ainda para finalizar. Sabe que a gente gosta de conversar demais, né, pessoal? Né, Marcos? Sei lá, a gente se encontra, professor, é uma coisa incrível, né? Que a conversa vai. Eu gostaria de, assim, pontuar algo que apareceu de alguma forma, que é a tal da interdisciplinaridade. E aqui eu queria dizer, assim, que não, a gente não aprende lá, na nossa formação. Mas eu sou tentada a dizer que a gente tem que se abrir para o outro. E quando eu falo se abrir para o outro, você vai no teu caminho, no teu percurso da tua escola, do teu lugar, onde você estiver. Você vai encontrar alguém de uma outra área, como eu que encontrei, né, da área da biologia, professora Sandra, e se abrir nesse espaço e dizer assim, vamos planejar juntos. Eu penso que a interdisciplinaridade, ela pode ser fomentada de uma forma assim, bem interessante quando a gente senta, a gente compartilha planejamentos, quando a gente olha para o mesmo objeto que foi falado aqui já, alguns exemplos, e a gente se encontra nesse lugar. E daí a gente começa a fluir de nós, né? De nós, a gente vai vendo tanto as moléculas que estão lá naquela célula, né? Quanto coisas tão simples que a gente pode estar fazendo lá na sala de aula, com os nossos estudantes, nos mostrando e dizendo assim, tá, a gente tem, né, Sandra, aula de biologia e de química, mas a aula de biologia vai continuar na minha, de alguma forma, dentro do mesmo tema.
e nós fizemos isso. E a gente sempre tenta melhorar, né? Não quer dizer que a gente também, né, professor Roque, como disseram, a gente é perfeito, não é não? Mas a gente vai tentar isso, acho que isso o professor também precisa. E assim, tem muitos temas que a gente poderia estar conversando aqui nesse diálogo científico e biológico, químico-biológico, né? Bioquímico, sei lá, né? Se a gente começa de trás para diante, sempre para trás, mas dizer assim, as palavras finais que eu quero ouvir de vocês é olhar agora para a divulgação da ciência, para aquilo que é mais forte dentro de nós, que é acreditem na ciência, não que ela não falha, mas eu preciso acreditar. Essa ciência que vem da química, da biologia, que conversa, ou que muitas vezes não conversa, mas a gente tem que conversar. Então, professor Roque, dá as palavras finais aí para nós. Annelise, é importante dizer, né, que sempre são desafios, não é? Eu fiquei pensando assim que se o problema está na formação disciplinar, eu não discordo. Veja, o quanto é complexo. Eu acompanhei a criação do curso de Ciências Biológicas na UFFF, né, desde a sua origem no meu campus. E havia um professor mais experiente, formado em História Natural, que sabia muita ciência e tinha uma ideia. A ideia dele era criar um curso do macro para o micro e não do jeito que a gente sempre está ensinando. Mas nós éramos tão jovens, tão ingênuos e até alguns inescrupulosos que não conseguiram compreender que talvez, do ponto de vista biológico, ensinar da célula até a diversidade biológica e a ecologia lá no final, é óbvio que é mais fácil. Mas se a gente pudesse começar pela evolução e pela ecologia, depois para a diversidade, depois no nível genético, talvez, e por último celular e intramolecular, teríamos uma ideia de complexidade. E talvez, Marcos, conseguiríamos forçar uma certa interdisciplinariedade, porque, do ponto de vista biológico, ecologia e evolução são disciplinas extremamente interdisciplinares. Extremamente. Claro, hoje muitas áreas do conhecimento precisam ser interdisciplinares, né? Acho que não tem nenhum bom geneticista que consiga um bom artigo se ele trabalhar sozinho. Por outro lado, se ecologia e evolução, por exemplo, nós falamos de resolver, fossem a base e não a célula, e eu não estou aqui dizendo que a unidade básica é muito importante para nós, inverteria toda a lógica de pensamento e nos obrigaria, antes de tudo, parar, se olhar e sentar para estudar. Naquela época, esse movimento não vai ser, obviamente, né? Acho que se a gente sentar de novo para conversar sobre isso, ainda não vai ser assim. Que pena. Então, mexer com essa ordem disciplinar é um grande complicador, com certeza. Que nós não estamos dispostos a inverter a pirâmide. Então, acho que esse é um grande ponto de vista que, assim, do meu ponto de vista, um grande ponto ruim que eu vejo nos cursos de ciências e biologia. Outra, embora grandes movimentos sobre cursos de ciências que vêm à tona, né, alguns lugares nunca pararam de ter, de ciências da natureza, ou ciências naturais, até de ciências exatas, né, de várias formulações, há muita cara torta das nossas partes, não é? Da biologia, da física e da química, para aderirmos novamente a uma proposta de um curso de ciências da natureza. Há uma resistência, há um nariz torcido, né? Assim, uma certa arrogância, não é? Um olhar assim que a gente não quer ser. Qual é a avaliação do ENAD que vai fazer? Pois é, a primeira pergunta. Como é que vai ser a titulação? Quem vai dar a nota? Qual é a diretriz? Nós somos legalistas demais. E pouco historiadores, não queremos olhar para trás, não é? Então, eu sempre gosto de contar esse exemplo, porque é complexo lidar com isso. Mas talvez alguma coisa que possa nos salvar, acho que eu já até esqueci a pergunta, mas eu não queria deixar de falar esse exemplo, é que talvez essa rearticulação, né, para chegar nessa, talvez, interdisciplinaridade, ou menos um diálogo de fronteira, de disciplina, não é? Fosse. Então, uma é pensar do ponto complexo do macro para o micro, eu acho que é uma saída que a gente deveria, ao menos, parar um pouquinho para pensar.
Será que ecologia e evolução não é mais importante que citologia? Para compensar, não é que elas são mais importantes. Né? A gente inverteria toda a lógica. Mas talvez tenha uma categoria importante que nós podemos olhar na escola pública gaúcha, principalmente, e hoje no currículo nacional, e que talvez também podemos olhar do ponto de vista da educação e do ensino, que é a categoria pesquisa, ou que eu podia chamar investigação, as metodologias investigativas. Interativas e investigativas. Não estou falando de metodologia ativa, que fique bem claro. Metodologias investigativas e interativas. Então, no estado do Rio Grande do Sul, lá por 2012, os professores se sentiram obrigados a fazer pesquisa. Eles gostaram. Mas todo professor, se há currículo, sou contra. Se há governo, sou contra. Hoje, está lá de novo, né? No ensino fundamental do estado do Rio Grande do Sul, no ensino médio, disciplinas de iniciação científica. Pesquisa sempre foi algo que nos fez olhar para a educação científica. A gente sabe que a base de tudo está na pesquisa. Se nós inverter aquele meu primeiro exemplo, do macro para o micro, nós íamos ter que pesquisar muito. Os professores de citologia têm que pesquisar muito para olhar para a ecologia. Os de ecologia não estão sorrindo, né? Agora vamos botar a ecologia e a evolução como coisa importante. Mas sempre devia ter sido, não é? Bom, então talvez uma categoria que de fato poderia nos juntar é a perspectiva da investigação. Lida de várias formas, faz-se modelagem nas ciências, educar pela pesquisa, ensino por investigação. Sinceramente, não estou muito interessado em tipificar, porque acho que é o objetivo final. Se queremos alfabetizar cientificamente, metodologias interativas, investigativas vão nos dar esse lugar. Aí, talvez, conseguiríamos ensinar para uma lógica de uma cultura científica, não é? E talvez poderíamos olhar, como a gente, infelizmente, teve a oportunidade de fazer, nós, principalmente professores de biologia, para a pandemia, e ver tanta gente, poderíamos olhar de um outro jeito, né, que não aceitava a vacina. É uma das coisas que mais me incomodou como professor de ciências e de biologia, era ver pessoas, né, e me perguntar o tempo inteiro o que é que eu fiz todos esses anos. O que é que meus alunos que eu formei estavam fazendo esses anos também? Pois é. Mas o que é que a gente fez que a gente não conseguiu enculturar? Esta que era uma das questões principais, não é? Que talvez depois da revolta das vacinas ficou assim, estável esse conhecimento científico. Tá? Muito estável. A gente nunca se perguntou se era da China ou não era da China. A Sabine? A gente se perguntou? Ninguém se perguntou. Alguém já tinha se perguntado antes da Covid o que é que te injetava no braço? Duvido que vocês tinham lido o blog. Não é verdade? Mas agora parece que a gente viu que isso estava mal feito. Ou seja, a gente não tinha resolvido adequadamente esse conceito científico. O que é a vacina? Para que serve a vacina? Como ela é produzida? Né? O que ela faz? Ela não é um remédio. Enfim, nós não estamos aqui para falar sobre isso também. Mas talvez fosse uma forma, não é? De nós chegarmos mais perto, então, de uma cultura científica. Acho que nós também, professores, somos muito... cacarejamos pouco. Botamos ovo grande, mas a gente é tipo ganso. O ovo é grande, mas cacareja pouco. Então, o professor de escola divulga pouco o que faz, não bota mais no corredor, não chama o rádio, não chama a TV. Nós, da universidade, como cientistas, também não estamos fazendo a divulgação científica. Sequer estamos, acho que não temos nem tempo para fazer, mas precisamos parar para fazer. Estava na Colômbia e durante a parte final da fala tinha uma pessoa muito interessada na frente, achei que ela era da nossa área, mas ela era jornalista da universidade e queria fazer um programa de rádio na sequência, sobre tudo aquilo que eu tinha dito. Assim, mas como torno isso palpável para pessoas que não são da área científica, não é? Bom, e talvez pudéssemos resgatar, então, para encerrar, uma formação crítica e uma educação cidadã. Não é? Veja, vou voltar ao exemplo para finalizar. Ecologia primeiro, o restante depois. Mas na ecologia não está tudo ali? O problema da vacina não era bem ecológico? Era. Na ecologia também não está toda a nossa educação ambiental? Tá, claro que tem todo um jeito de ver, um jeito de olhar e tudo mais. Né? Não pode deixar muito biológico essa educação ambiental, senão já fica capeta. Mas que formação crítica e educação cidadã pode fluir se conversarmos mais, não é? Então, acho que, assim,
tenho tido a sorte, gostaria de finalizar assim agradecendo, de trabalhar num contexto em que a biologia, a física e a química ainda conversam muito, e a matemática. Acho que não está muito longe do ideal, né? Mas porque talvez não haja está interessado, talvez nessa educação crítica, no pensamento crítico. Alguns na perspectiva CTS, como eu disse, o importante é que não é a abordagem ou a metodologia, mas a gente está muito interessado em olhar para a formação crítica desse cidadão, né? Uma educação cidadã e uma educação crítica. E não sei porquê, quer dizer, sei porque a colonização ocupa de tudo, talvez, mas nós brasileiros, com um país muito grande, insular, por isso o Marcos disse esses dados tão gritantes, né? Hoje faltam 50 mil professores de ciências no país. Mas talvez aqui em Rio do Sul não falte nenhum. Né? Essa é a questão, talvez falte no Acre. Então, é muito possível que alguém esteja ensinando biologia e não tenha o ensino médio completo. Com certeza é verdade. Bom, mas como nós podemos chegar lá? Talvez olhando um pouco mais para o contexto latino-americano também, né, Marcos? Então, assim, nós temos tentado agora olhar também como grupo para o nosso jeito fronteiriço. Por quê? Nós ocupamos uma posição de fronteira e a gente não se vê assim. A gente se acha rico demais para se achar pobre de olho azul. Não é? Então, a gente precisa se olhar um pouco mais em termos latino-americanos, conversar mais com os países de língua hispânica, como somos insulares, falamos português, eles falam espanhol, nós falamos só português. Somos péssimos falantes de língua espanhola e de língua inglesa, não dá nem para falar, né? Então, precisamos olhar para esse contexto mais, talvez, sul-americano, latino-americano, porque tem experiências muito ricas em outros países que muitas vezes os brasileiros estão acostumados a fazer caratória, né? Fazer um pouquinho de meia-culpa, né? Nossos estados, logo disse quando o Marcos colocou, porque é a Annelise, né? Os estados sulistas sempre tem um jeito de causar um problema maior, não é? Eu acho que a culpa não é nem só de Santa Catarina, foi disso, né? Os nossos estados sulistas já fizeram alguma confusão nos últimos tempos, em termos políticos, educacionais, e temos tudo para voltar a ser, talvez, esse sul maravilhoso, que a gente também tem potencial para continuar sendo, com uma educação de qualidade, com uma formação científica de alto nível, mas muitas vezes a gente retrocede, não é? Porque não está querendo dialogar com esse par ao lado, fronteiriço, com o colega da física, da química, da biologia, voltamos em cada ponto, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Talvez uma saída é, então, olharmos para uma formação crítica e uma educação cidadã, né, por dentro do sistema, sem tentar enculturar alguém, claro, eu sou professor, não precisa formar alguém, mas né, alguém lá que está na escola, mas chamando junto para dentro do contexto e discutir que educação podemos fazer, né? Então, acho que é um pouco isso. Bom, retomar a tua pergunta, eu acho que um pouco, Roque, essa questão do currículo da universidade, né, se deve, talvez, ao fato de que a gente usa no Brasil hoje ainda, na universidade, um currículo europeu do século XVIII. A maneira de organizar o currículo hoje na universidade se assemelha ao que se trouxe da Europa lá atrás. Inclusive, os prédios, a forma como os prédios são organizados na universidade, também remetem à Europa do século XVIII. Né? Então, está longe disso. Como o nosso comércio que falasse, ela é revolucionária, quer dizer, ela quebra esse paradigma eurocentrado aí do currículo e busca um paradigma diferente. Então, seria revolucionário, isso é interessante. Né? Como é que eu acho que a gente pode superar a questão do afastamento, né, das ciências, da dificuldade do estudante em compreender o que é uma educação científica, né? Eu acho que é pela pesquisa, a gente chama, né, de ensino pela pesquisa, e é isso que a gente tem estudado há um tempo atrás aí, com a Anne, com a Sandra e com outros pais que a gente tem, e o Dr. Ivan também, que foi quem me colocou nessa nota, né? A educação pela pesquisa, ela traz alguns pressupostos, né? E amanhã vai ter aqui o Pedro Lemo, que é a pessoa que vai, né? Certo? Mas que hoje está com outros pensamentos já
mais alargados que a gente que eu vou comentar aqui, né? Mas a ideia de eu trabalhar por pesquisa em sala de aula inicia pela pergunta que o aluno faz. Quando ele pergunta numa aula, ele demonstra curiosidade e vontade de aprender. É aquilo que ele quer aprender. O assunto é ecologia, mas a pergunta que ele fez não está na minha ideia de fala na minha aula hoje. Tá, mas então a tua ideia de fala é do que tu queres falar sobre ecologia, não quando você quer saber. Tem que saber outra coisa, não tu quer falar. Tu pode dar aula para ti. Então, né? Então, a ideia da pergunta do estudante, né, que remete à curiosidade, que remete a interesse, e que pode demonstrar, em algum momento ali, uma falha conceitual que ele está trazendo, que se não perguntar, ele não vai nunca expor isso. Né? É um primeiro momento de pensar e organizar a pesquisa em sala de aula. E a pesquisa vai terminar por si própria, Annelise, ser interdisciplinar. Não vai pesquisar química só, ou biologia só, ou física só. Quando o guri for tentar entender, né, por que um carro a gasolina não pode pôr diesel no tanque dele, né? Ele vai ter que estudar física junto, não só química, né? Quando ele for entender, né, ou tentar entender, né, por que no canteiro da casa da mãe dele tem hortência cor-de-rosa e na outra casa vai ter hortência azul, ele vai ter que entender química, vai ter que entender biologia. Né? E que, se quiser, ele pode até trocar a cor na próxima floração, ele pode trocar a cor. Né? Então, isso é pesquisa. Né? E isso isso remonta a interesse pessoal do estudante, ou coletivo de uma turma. Então, acho que a maneira de nós reconduzirmos a ciência a um trabalho em área, né? Reconduzirmos a ciência a um trabalho em que não se olhem partes, mas se olhem toda pela pesquisa. Então, eu penso na educação pela pesquisa como um instrumento que pode reorganizar curricularmente o ensino médio, a educação básica, né? E também o ensino superior. Né? A partir, então, de provocações que o professor faz, o aluno se manifeste, indicando caminhos que a gente possa seguir. Precisa de humildade do professor. Ele talvez precisa do salto de que ele é o detentor do conhecimento e ele que vai trazer para a sala de aula. Exige desacomodação do estudante. Ele vai precisar, talvez ir para casa discutir, pesquisar, ao invés de bater foto do quadro da aula, que o professor escreveu o tempo inteiro lá, hoje não se copia, mas você bate foto do quadro. E talvez isso a gente consiga fazer, né? Então, desacomodar-se, tanto o professor quanto o estudante, e permitir que a gente divida o protagonismo de sala de aula com o aluno. Não só nós, professores, que somos ou que podemos ser protagonistas, mas em especial a turma a partir da ideia da pergunta e a ideia da pesquisa. Então, acho que a gente falou muita coisa interessante, né? Nós dialogamos aqui sobre vários termos e palavras, e eu gostaria de finalizar lembrando daquilo que tanto, né, nós apreciamos no início, quando a gente viu a Tiara apresentando um teatro, né? Eu não sei, Tiara, dizer tão bonito quanto você, porque você é da arte. Mas quem sabe as nossas áreas precisam mais de arte. E quando eu olhei isso daqui, e eu queria terminar com isso, porque vale a pena, dizer que isso aqui tem um significado tão importante, né? Primeiro, porque quando a gente olha para as nossas áreas, a gente se vê como ser humano, eu vivo aqui, e eu preciso da ciência para viver, eu preciso do outro para viver, eu preciso de arte, eu preciso de poesia. E imagem, professor Roque, é olhar também para a biologia, é olhar para a química, para olhar para tantas coisas que compõem a nossa escola, compõem a nossa vida e que fazem a gente ser melhor. Então, que esses diálogos que a gente vai ter aqui no nosso CSEC, primeira vez presencial, muito obrigado. E tinha que ser aqui na unidade,
Por quê? Porque daqui, né, nós gestamos tantas ideias, né, Sandra? Tinha que ser daqui. E tinha que ser daqui também esse momento que a gente encerra esse primeiro, nessa quinta-feira, dizendo que amanhã nós temos mais. Nós temos pessoas para dialogar aqui, educação científica, pessoas que pesquisam há muito tempo, né, Marcos? Pedro Deno, e outros que a gente vai lembrar, e dizer que aquilo que nós aqui estamos representando, nós representamos muito mais do que essa área que, às vezes, a gente, né, será que é aquilo, será que é aquele outro, mas nós nos representamos por aquilo que nós melhor somos, que somos professores. Muito obrigada pela sua presença, professor Roque, e por tudo que você faz lá na Universidade Fronteira Sul, Campo Celular, que eu conheço, aquele povo muito bom de lá, né? E também muito obrigada, professor Marcos, que está hoje aqui também conversando com a gente e também representando, né, esse momento tão importante, né, que o ensino de Química vem, né, desse momento, desse movimento de pensar também aqui dentro do CSEC. É isso.